Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, dos versículos 6 ao 9 e depois capítulo 19, dos versículos 1 ao 7. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: A Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre a sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai, no campo, onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: Não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: Pela vida do Senhor, ele não será morto.
Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar como antes. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 55. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos os que lutam contra mim. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 3, dos versículos 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, nos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Reflexão. O evangelista São Marcos, ao retratar Jesus como o anunciador do reino, sintetiza o seu ministério com o binômio ação-pregação. Jesus cura, ação, e prega, ensina. A passagem de hoje, um sumário da atividade de Jesus na Galiléia, diz que ele curava a muitos, mas não diz que ensinava. O Evangelho ressalta que muita gente foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. A multidão não veio a Jesus para ouvir seu ensinamento, muito menos por fé. A motivação era o interesse pela capacidade extraordinária e miraculosa de Jesus. Jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Era gente que vinha de 7 regiões explicitadas pelo evangelista. 7 regiões sugerem pelo menos 2 coisas. Primeira, a fama de Jesus já se espalhara por todo Israel. Segunda, passa a ideia de totalidade. De fato, as personagens humanas que participam da narrativa só descobrirão quem é Jesus paulatinamente e contemplarão plenamente a identidade dele somente no final. Marcos capítulo 8, versículo 29 e capítulo 15, versículo 39. As personagens sobrenaturais, ao contrário, sabem quem é Jesus. Deus na cena do batismo, Marcos capítulo 1, versículo 11, e da transfiguração, Marcos capítulo 9, versículo 7, e os espíritos maus e demônios, Marcos capítulo 1, versículo 24, capítulo 3, versículo 11 e capítulo 5, versículo 7. Para nós, os leitores do Evangelho de Marcos, são revelados desde o início os mistérios da identidade de Jesus, Messias e Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Para que possamos crescer e nos firmar na fé madura e desinteressada. Crer em Jesus simplesmente porque Ele é o Senhor, Deus, Salvador. Mas e quanto a nós? Será que também nós temos uma fé baseada na troca? Isto é, quando recebemos algo de Deus, temos fé. Mas e quando nos é negado? Será que ficamos emburrados e vacilamos na nossa fé? Reflita.
Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.